Abrir agora esse momento de testemunhos de gratidão e eu quero convidar um casal muito especial, o Luiz e a Larissa. Boa noite. Tô com a colinha aqui porque memória de grávida não é muito boa. Mas eu recebi o convite do Oswaldo, né, para fazer esse testemunho. De início eu fiquei um pouco receosa porque eu sou um pouco envergonhada e fico meio nervosa assim, falando em público, né? Mas eu pedi para ele um tempo de resposta, disse que ia fazer uma oração a Deus para que ele me encaminhasse, né? E na minha oração e na leitura pela manhã, né, ele falou bem forte comigo, que eu estava lendo o livro de Ezequiel, capítulo 33, e deu a passagem do sentinela. Aí essa passagem mexeu muito comigo, foi muito forte, assim, a forma que Deus falou, que eu tinha que vir aqui realmente falar, perder a vergonha e tentar engrandecer o nome dele pela obra que ele fez em minha vida, né? Eu estou com a colinha aqui porque é uma história um pouco longa, eu vou tentar falar o mais resumidamente possível. Eu tive uma infância, uma adolescência muito tranquila. Meus pais sempre cuidaram muito bem de mim, uma família pequena, tudo muito bem, né? Assim, conheci o Camelo com 13 anos. E nós tivemos um relacionamento muito tranquilo, sem muitos problemas, sem muitos estresses. Quando vinha um problema, meu pai prontamente estava lá para me ajudar, minha mãe. Então, eu nunca tive que enfrentar, né, assim, de cara a vida. A vida realmente, na minha infância, na minha adolescência, foram muito tranquilas, né? E eu noivei com o Camelo depois de alguns anos de relacionamento, em 2016. Casamos em 2018, em janeiro. E foi quando a minha vida começou a mudar, né? Aquela vida de tranquilidades, sem problemas. Começou a aparecer algumas coisinhas que me tiraram do conforto, né? Digamos assim. Eu casei em janeiro, né? E aí, em abril, eu comecei a sentir algumas coisas e comecei a fazer alguns exames para fechar o diagnóstico de uma doença que o nome é meio feio, que o nome é esclerose múltipla, né? É uma doença autodegenerativa que não tem cura, mas quando eu descobri isso, Deus colocou essa pessoa aqui do meu lado, que me deu muita força, e me fez seguir em frente. Ele me levou num pastor que, assim, não acredito em coincidências, mas esse pastor tinha acabado de alugar um imóvel que ele tentava alugar há muitos anos. E quando ele conseguiu alugar, foi quando eu tive esse diagnóstico, né, da esclerose. E ele falou: vamos lá no pastor, você conhece a igreja, conversa com ele. Esse pastor me deu um livrinho, e o livrinho era sobre a cura de Deus, né? Quando eu li esse livro, Deus falou forte no meu coração, dizendo: os médicos podem te dar um diagnóstico de uma doença sem cura, mas eu tenho a sua cura. E foi aí que eu descobri que a minha cura estava só iniciando, né? Porque eu posso carregar uma doença que dizem não ter cura, mas a minha cura espiritual foi por meio desse processo. Então, a gente casou, teve uma vida muito tranquila, início de casamento muito tranquilo. Nos mudamos para o nosso apartamento que a gente tanto sonhou. E teve um susto, assim, um pequeno susto durante esse processo, mas tudo muito tranquilo, né? Assim, Deus sempre realmente me encaminhando, me dando força. A gente, depois de um tempo, né, em dezembro, ele, por ter
eu descobri que meu remédio que eu estava tomando para essa doença, né, ele baixava a minha imunidade. E aí eu descobri que ele desenvolveu um NIC3, que é um problema no útero. Com esse susto, né, do NIC3, eu tive um surto da doença e tive que fazer um procedimento um pouco invasivo, né, para resolver essa situação. Mas, assim, foi realmente sempre Deus do meu lado, sempre Deus me dando muita força. Mesmo que eu tivesse esses surtos, eu sempre me sentia curada na fé, porque Ele sempre estava ali comigo, me dando os caminhos corretos, sabe? Eu nunca consegui reclamar da minha situação, porque eu via que, por mais que eu estivesse passando pelos problemas, né, Ele estava me dando muita força. Eu sentia realmente o poder dEle sobre a minha vida. Veio, então, em 2020 a pandemia, a gente decidiu se mudar, sair do nosso apartamento e construir uma casa, né, perto da nossa família. Foi um grande sonho, porque eu sou arquiteta, sempre quis construir a minha própria casa, mas também a gente abdicou do nosso lar por um ano, ficamos na casa do avô dele, enquanto a nossa casa era construída, e eu poderia ficar perto, acompanhando a obra, né? Nessa mudança toda, eu resolvi começar a pensar numa futura gravidez, né? Tirei meu DIU pensando assim, vai ser um tempo de um ano de obra e um ano que eu vou limpar meu corpo dos hormônios, pensando e organizando mentalmente a minha vida, né? Mas aí, como nem tudo é como a gente planeja, eu engravidei rapidamente. 18 de março descobri que estava grávida. No meio de um exame que eu tinha que fazer, inclusive para ver como é que estava meu útero, se eu iria conseguir engravidar direitinho, enfim. Só que essa gravidez foi muito rápida, porque no mesmo mês eu descobri que meu bebê havia falecido, né? Eu não ia conseguir continuar com a minha gravidez. Só que, para minha surpresa, uma nova gravidez, né? Dia 30 de abril, eu descobri que eu engravidei novamente. E ela ficou até dia 24 de maio. Foi um mês de muita luta, eram gêmeos, e eu queria muito escutar o coraçãozinho deles. E esse mês foi realmente indo para todos os médicos, fazendo os exames, e a cada semana era um exame que não tinha como escutar o coração dos meus bebês, até que o médico disse que eu teria 30 dias para expelir eles naturalmente. Foram 30 dias muito longos. E no último dia dos 30 dias, eu estava trabalhando numa loja e descobri que eu estava, né, tendo o sangramento e estava expelindo meus bebês, né, de forma natural. Assim, depois dessa perda, eu descobri no exame que eu deveria ter feito antes da primeira gravidez, né, que meu feto estava grudado no útero, ele grudou no útero. Então, o sangramento não foi o suficiente. Então, foi necessário fazer 5 esteroscopias e um tratamento hormonal para recuperar toda a minha parede uterina, que ficou bem fina. No meio disso tudo, tive um surto da doença por conta da fragilidade emocional. Fui internada durante uma semana por conta da medicação que baixa a minha imunidade. Uma bactéria subiu para a minha vesícula. Eu estava fora de casa, tentando construir a minha casa, então tinha que estar ali dentro da obra e num novo processo de vida, que era abrindo o meu escritório, né? Eu descobri também que depois disso tudo, que eu precisaria esperar por mais um ano para que meu corpo se acostumasse com a nova medicação, que eu precisei mudar, né? Porque o surto foi muito grave. E essa medicação teria que ser necessário aguardar um ano para tentar novamente o meu sonho, né, de ser mãe. Foi um ano de espera, de oração, de luto,
de um longo processo de renovação da minha fé e do meu eu. Mas Deus nunca me abandonou. Ele sempre esteve comigo, nitidamente. E eu não conseguia reclamar. Eu só conseguia colocar nas minhas orações que fosse feita a sua vontade. Em dezembro de 2022, eu fui liberada pelos médicos para tentar mais uma vez realizar o sonho de ser mãe. Agora morando na minha tão sonhada casa, com o meu marido. E mais fortalecida, né, por tudo que eu passei. Descobri que o meu milagre viria no dia 5 de maio de 2023, um dia antes do aniversário da minha mãe, perto do Dia das Mães. Engraçado que a minha primeira perda foi no Dia das Mães e eu descobri o meu filho, meu milagre, perto do Dia das Mães, né? E hoje eu estou aqui contando o meu testemunho, no que Deus fez por mim durante todo esse tempo, de como Ele me preparou para ser a mãe do João, meu filho, que vai nascer em janeiro. Eu consagrei ele desde os meus sonhos, que foram 2 anos e meio de muita oração, muitos pedidos, sabendo que isso viria no tempo dele, no tempo certo. Aprendi muito com a espera. Deixei a menina que nunca teve problemas e sempre imediatista por ter tudo que queria e na hora que eu queria, para ser uma mulher temente a Deus, aprendendo a cada dia mais confiar e descansar no que Ele tem para mim. Eu nunca vou desistir. Eu nunca vou desistir enquanto souber que Deus está comigo. Pode acontecer o que for. Minha força está naquele que não dorme. Louvado seja o nome do meu Deus, que derramou graça sobre a minha vida e me levou para lugares que jamais iria por conta própria. Mas Ele tem o melhor para mim e sabe o que é necessário para que eu chegue aonde Ele quer que eu chegue. A vontade dEle sempre vai prevalecer, pois ela é boa, perfeita e agradável. E hoje, nesse culto de ação de graças, é um momento perfeito para eu dar graças a Deus pelo meu milagre, pela nossa família que está crescendo. Os problemas podem vir, mas a gente sabe, mais do que nunca, que Deus está com a gente sempre. Obrigada, gente.